Olá, seja muito bem-vindo ao canal Infoleges. Bem, não esqueça de se inscrever, é muito importante que você se inscreva e também dê like, tá? Porque isso vai motivando a gente e eu acabo produzindo mais. Enfim, uma inscrita pediu para falar um pouco mais sobre a adoção de maiores. Bem, a adoção de maiores antes de 2009, ela tinha vários artigos no Código Civil e era um pouco, havia várias diferenças, né? Várias diferenças no processo como um todo. Depois de 2009 houve uma alteração legislativa que deixou só um artigo lá falando que a adoção, né, de maiores vai ocorrer da mesma forma do procedimento de menores. Bem, o que muda nisso? Em 2008, simplesmente o maior ia no cartório fazer esse registro. Ele registrava lá, pegava os pais, né, se ele tivesse conhecimento desses pais, deles natural, né, biológico, ia com os pais que iam adotá-lo e ele ia lá fazer o registro e estava tudo certo. Eu acho que houve até um retrocesso por parte da nova sistemática do código, porque se dava para fazer isso dessa forma no cartório, por que agora virou judicial? Então hoje não tem jeito, você tem que passar pelo poder, né, o crivo do poder judiciário também nessa adoção. Então nós temos dois problemas que ocorrem na adoção de maiores, né? A pessoa, se ela conhecer os pais, ela precisa desse consentimento desses pais biológicos, ou seja, os pais precisam participar do processo. Isso é muito ruim porque tem vezes que as pessoas têm que encontrar esses pais, né? E aí pode gerar um pouco mais de tempo para encontrar essas pessoas, porque eles têm que ser no mínimo citados. Bem, se a pessoa desconhece, aí você tem duas vertentes de desconhecimento, né? Tem vezes que a pessoa até tem na carteira de identidade lá, de nascimento, no caso a certidão de nascimento, tem lá a referência dos pais, mas foi abandonado. Quando tem essa referência, é o mesmo procedimento da outra, vai ter que fazer pelo menos citação por edital, o que custa caro. Caso ela não saiba realmente, ou seja, na certidão de nascimento não veio o nome do pai, não veio o nome da mãe, que é muito difícil, geralmente vem o nome da mãe, mas não vem o nome do pai. Então, se acontecer uma situação dessa, aí você vai precisar só citar aquele que está o nome, ou se não tiver nome nenhum, você não precisa citar ninguém, você vai direto para adoção. E aí é mais tranquilo ainda. Só que não é normal a gente ter essa adoção de maiores nessa situação. E aí, por que a adoção de maiores ela também não tem muita doutrina, você não encontra muitos casos? Porque esses casos de adoção eles só acontecem numa vertente aqui no Brasil, né? Ou a pessoa está querendo uma herança e ela tem algum problema de relação de casamento, tá? Como assim? Por exemplo, tem duas pessoas, uma pessoa quer adotar a outra, então ela não consegue casar com ela para passar a herança. Deve ter algum impedimento pode acontecer nessa relação de casamento. Pode ser uma enteada, pode ser, enfim, algum impeditivo legal que pode encaixar ali que ela não consegue passar aquele depende para ela. E aí a única alternativa que nós temos é usar a adoção entre maiores, né? Caso isso, ou seja, tem um interesse patrimonial anterior para a adoção de maiores, você não tem outra situação. O que pode acontecer também é porque de repente tem um idoso, aí a pessoa cuida desse idoso e ele vai lá, adota para poder fazer a questão da herança, porque de repente os filhos abandonaram ele, então a gente usa muito mais a adoção entre maiores numa relação para a gente configurar herança do que necessariamente uma relação afetividade, tá? Mas pode acontecer que alguém não tenha nada e realmente queira ser adotado por uma questão de outras relações, né? Que aí você vai basear isso na afetividade. E aí, como eu disse, vai existir ali um impasse dos pais naturais, né? Dos pais biológicos, para fazer essa autorização, né? E aí o Poder Judiciário vai ver se realmente cabe essa autorização ou não, e aí processo judicial, né? E a gente tenta ali instruir o máximo possível, demonstrando a afetividade dessa nova relação, e justamente até porque vai acabar o poder familiar da família biológica. A família biológica não vai ter mais nenhuma relação
nenhuma, vai trocar prenome, vai sumir praticamente tudo ali da certidão de nascimento, ou seja, a pessoa vai realmente entrar numa outra família. Bem, só tem um artigo no código, porque o processo ele segue igual à adoção de menores, igualzinho ao processo de menores, vai ser por decisão judicial, infelizmente foi um retrocesso que aconteceu no código, mas essa é a grande diferenciação hoje, por isso que ele também só tem um artigo, ok? Tomara que eu tenha respondido a sua pergunta, falando um pouco mais sobre a adoção de maiores. Não esqueça de se inscrever e nem de dar o like.